e os ouvintes da Palavra de Deus, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui fazendo uma transmissão, um avivamento, para que as pessoas venham despertar, venham acordar e saber que a volta de Cristo, a vinda do Senhor, está próxima. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. A pergunta que fica para nós é como nós nos encontramos, como nós estamos hoje. Será que estamos preparados para a volta, para a vinda de Cristo? Isto é um alerta. Este vídeo é um alerta. Nós temos ouvido falar muito sobre a volta de Cristo. Boa tarde, irmã Branca. Que Deus abençoe a irmã e sua família. Estamos tratando neste vídeo sobre a volta, a vinda de Cristo, que a Bíblia ela nos relata no livro de Mateus, capítulo 24. Vamos estar lendo do 3 ao 7 e vamos ver o que o Senhor Jesus tem para nos falar a respeito da sua vinda. Os sinais aí estão se cumprindo, estão vendo os acontecimentos, mas muitas pessoas dormem. Mas é um alerta, temos que acordar. Que diz assim: e você que tem a sua Bíblia, confira também. Não seja enganado pelos outros. Confira o que está escrito na palavra de Deus. Confira o que está na sua Bíblia. Não vá por outras pessoas. Porque o inimigo, ele é o pai da mentira. E a palavra diz que ele também se transfigura em anjo de luz. Que diz assim: e estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é misto que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e peste e terremotos em vários lugares. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. A palavra aqui, amados, está falando a respeito da vinda de Cristo. Está falando que estes são os sinais da sua vinda. O discípulo de Jesus chegou até ele e perguntou: quais sinais, Senhor? Quais sinais serão da tua vinda? E ele respondeu que ia surgir muitos falsos cristos. Ia surgir muitos falsos cristos, que, se for possível, enganariam a muitos, até os escolhidos. Nós temos visto já se manifestar muitas pessoas no meio de nós, falando que é Jesus, afirmando que é a reencarnação de Cristo. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Mas nós temos que vigiar, porque isso aí é os sinais que ele deixou, os sinais da sua vinda. E ele falou que ia se levantar nação contra nação. E isto está se cumprindo. Nós temos visto se levantar as nações, os Estados Unidos, Coreia do Norte. Muitos pensam que isso é guerra, mas nós que entendemos a palavra, nós que conhecemos o Evangelho de Cristo, nós sabemos que a sua vinda que se aproxima. Louvado e exaltado o nome do Senhor. Nós temos ouvido falar muitos rumores de guerras, as nações entrando em guerra, entrando em conflito. O Evangelho de Cristo, que Jesus falou: ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Está lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, que ele mandou ir por todo mundo e pregar o Evangelho.
O Evangelho de Cristo tem que ser pregado em todo mundo, mas tem países que a palavra de Deus não entra, a Bíblia não entra. E estão querendo, sim, implantar o islamismo, que fala sobre o Alá, mas nosso Deus, ele é um Deus bom. Nosso Deus, ele não manda matar ninguém, não manda tirar a vida de ninguém. Já o Alá pede para os infiéis, né, morrer, mas esse estão querendo implantar de todo jeito, mas não é o nosso Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. E a palavra diz: se levantar nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e peste. Nós temos visto aí muitos países sofrer com a fome, muitas pessoas passando fome, muita pessoa passando necessidade. Louvado e exaltado o nome do Senhor. Nós temos visto aí também a crise que está em nosso país. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Será que nosso país está na mão de Deus? Quem é que está governando o nosso país? Nosso país não está nas mãos do Senhor. Se eu não me engano, lá em Salmos 33, fala que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Será que é o Senhor nosso Deus que está governando este país? Louvado e exaltado o nome do Senhor. E a palavra de Deus, ela nos mostra que se levantar nação contra nação, reino contra reino, nós temos visto as nações se levantando. Tudo isto é a vinda de Cristo que se aproxima. E muitas pessoas não estão prestando atenção. Paz do Senhor, irmão Hernando. Que Deus abençoe você e a sua família, que o Senhor possa acampar seus anjos e não deixar que o inimigo possa operar em sua vida. E a palavra do Senhor diz que haverá terremoto em vários lugares. Louvado e exaltado o nome do Senhor. Nós temos visto muito se falar em terremoto. Agora há pouco ocorreu, se eu não me engano, foi lá para o lado dos Estados Unidos. Um furacão que deu lá, um tornado na água. Isso é o quê? Muitas pessoas dizem que isso é fenômeno da natureza. Mas nós que conhecemos a palavra, nós que conhecemos o Evangelho, louvado e exaltado o nome do Senhor, sabemos que a vinda de Cristo está se aproximando. Eu não sei falar, eu não sei o que exatamente está acontecendo, mas eu escuto falar muito sim da vinda de Cristo. E se eu estou pregando, se eu estou falando a palavra de Deus a respeito da vinda de Cristo, é porque eu creio também que está se aproximando. Sim, foi um furacão que ocorreu na água. Louvado e exaltado o nome do Senhor. E Jesus fala também que estas coisas nós não se assustemos, porque é mister. É necessário, ele quis dizer, que isto aconteça. Por isso que quando nós ouvir falar essas coisas, em Miami, nos Estados Unidos, que deu um furacão, Jesus está se referindo que isto é necessário que aconteça. Mas a palavra dele diz, mais adiante, no 8, mas todas essas coisas são os princípios das dores. Ou seja, é necessário que isso aconteça, mas ainda é o princípio. Mas a Bíblia diz que nós devemos vigiar e orar, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Então nós temos que estar na porta, nós temos que estar na brecha, porque se o Senhor voltar, não nos pegue de surpresa. Louvado e exaltado o nome do Senhor. E está tudo aí se cumprindo, a palavra de Deus sobre a vinda de Cristo. O que ele falou está se cumprindo, mas está para se cumprir ainda o maior evento de todo o mundo. Louvado e exaltado o nome do Senhor, que é a segunda vinda de Cristo. É a volta de Jesus para vir buscar aquelas pessoas que ele deu a sua própria vida, que era um homem puro, santo, sem pecado, não fazia nada de errado com as pessoas, pelo contrário, ele curou o paralítico, ele fez leproso ser curado, ele
se compadeceu daquela viúva, a viúva de Naim, ressuscitando seu filho. Louvado e exaltado o nome do Senhor, seja Jesus Cristo, que sempre fez coisas boas para as pessoas. E o pagamento que muitos deu para ele foi o quê? O crucificar na cruz. Porque quem o crucificou não foi nem Herodes da época. Quem o crucificou foi o povo. Até que Herodes falou: o povo por minhas mãos, lavo minhas mãos do sangue inocente. Ou seja, se nós estamos aqui é porque nós fomos comprados. Nós fomos comprados por um preço caro, que foi um preço de sangue. Louvado e exaltado o nome do Senhor. O sangue de Cristo é quem nos purifica de todo o pecado. Jesus diz assim: sede santo, porque eu sou santo. E o que é ser santo? É ter uma vida separada. Ser separado do mundo para que venhamos agradar a Cristo. Porque a Bíblia diz que quem serve ao mundo é inimigo de Deus. Está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não compreendesse que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Mas se você sentir de Deus, também de fazer parte deste povo escolhido de Deus, a Bíblia diz que é necessário ter um novo nascimento. Você aceita a Jesus. Jesus falou que a Nicodemos que é necessário ter um novo nascimento. Você tem que nascer das águas e nascer também do Espírito. Você tem que ter aquele novo nascimento. Aquelas práticas que você tinha antes, você sepulta. Você deixa para trás. Você torna-se, não é nem nova criatura, mas sim filho de Deus. Porque criatura é quando nós não temos Cristo. Porque mesmo nós não temos aceitado a Ele, nós somos criatura, nós somos criação. Mas quando aceitamos, nós somos sim filhos de Deus. Você tem que ter um novo nascimento, se arrepender de seus pecados, continuar, sim, nos caminhos do Senhor, sem se desviar. Porque a Bíblia diz que seja até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E ficar na brecha, ficar na porta, esperando, sim, para a volta do Senhor. Louvado e exaltado o nome do Senhor. Então, meu amado irmão, meu amigo, ouvinte da palavra de Deus, fique com estas palavras e saiba que Jesus te ama, Ele está te vendo. Todos os teus caminhos Ele já trilhou. E Ele vai voltar sim. Ele vai voltar para vir buscar um povo, mas um povo lavado e remido no seu sangue. Aquele povo que confessou Ele perante os homens. Aquele povo que não se envergonhou do seu evangelho. Aquele povo que batalhou para que seu nome não fosse esquecido. Porque o mundo não tem mais lembrado do nome de Jesus. Mas nós continuamos testificando de Cristo, porque somos nós que pregamos, somos nós que testificamos de Jesus aqui na terra. Nós somos a prova viva de Jesus aqui na terra. Enquanto nós tiver o fôlego de vida, se o Senhor não nos arrebatar, não nos levar, porque assim nós cremos, nós estaremos aqui na porta, na brecha, pregando. E eu quero falar para você que Noé pregou a palavra 120 anos. E o povo falava: não, esse velho está louco. Ele falava que Deus ia mandar o dilúvio. Mas o povo não acreditava. Mas mesmo assim ele continuou pregando. Mesma coisa é a vinda de Cristo. Nós temos anunciado, nós temos pregado que Jesus está voltando. Mas muitas pessoas não têm dado ouvido. Muitas pessoas, às vezes ele até ouve, louvado e exaltado o nome do Senhor, mas não tem dado crédito. Pensa que é uma mentira, que Jesus Cristo não vai voltar. Mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo vai voltar sim. Porque todas as palavras que ele falou foram palavras fiéis e palavras verdadeiras. Louvado e exaltado o nome do Senhor. Porque Cristo, ele é o melhor amigo. Cristo, ele é fiel. Cristo, ele não engana ninguém. Louvado e exaltado o nome do Senhor. Enganados são aquelas pessoas que pensam que enganam Cristo. E Cristo está vendo. Louvado e exaltado o nome do Senhor. Ele vê todo
o nosso esforço, ele vê se você tem se empenhado na obra dele. E eu quero falar para você que todas as pessoas também não são de Cristo. Porque aquelas pessoas que são de Cristo são aquelas pessoas que ouvem a palavra dele e as praticam. Aquelas pessoas que ouvem a sua palavra, dá crédito e pratica a palavra de Deus, essas pessoas tais são de Deus. Mas se uma pessoa ouve a palavra e não a pratica, este não é de Cristo, porque Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele tinha 12 discípulos, e esses discípulos ele foi escolhido à mão, ele foi escolhido a dedo, o Senhor o escolheu. Então, só tinha 12. Toda Israel, todo aquele povo israelita não estava com ele. Só quem estava com ele são aqueles 12. Louvado e exaltado o nome do Senhor. E aquele povo estava com ele. Ou seja, aquele dali era seu povo. A Bíblia diz que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Louvado e exaltado o nome do Senhor. A Bíblia fala sobre 2 caminhos. Que tem o caminho largo e o caminho estreito. Mateus capítulo 7, versículo 13. Fala sobre 2 caminhos. Fala que o caminho estreito é o caminho que nos leva para a salvação. Nos leva para a vida eterna. Já o caminho largo leva à perdição. E a Bíblia diz que são muitos os que entram por este caminho. Porque o caminho estreito é o caminho que leva à vida eterna. E eu te pergunto, qual caminho que você tem trilhado? Qual caminho que você tem caminhado? Será que é o caminho estreito ou o caminho largo? Saiba que o caminho estreito é o caminho que não pode passar bagagem. Ou seja, muitas coisas você tem que renunciar, muitas coisas você tem que deixar para servir a Jesus. Você não pode servir a Jesus de qualquer maneira. A Bíblia também diz que não pode servir do Senhor, porque há de agradar a um e aborrecer-se de outro. Nós não podemos servir a Deus e não podemos servir ao mundo. Lá em João, no seu capítulo 2, no versículo 15, diz: não ameis o mundo, nem do que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E eu te pergunto, você tem servido a quem? Você tem servido a Deus ou tem servido ao mundo? Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Esta é uma pergunta pessoal. Se você tem servido a quem? A quem você tem depositado a sua fé? Em quem você tem acreditado? Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Eu quero te dizer que está próximo a vinda de Cristo. Está para voltar aquele Senhor e Salvador, aquele Salvador da humanidade, aquele que tem te contemplado, aquele que tem te ajudado todos os dias. O Senhor não falou que o caminho seria fácil, mas Ele nos deixou a promessa que estaria conosco todos os dias de nossa vida. Todos os dias o Senhor tem me contemplado, o Senhor tem te contemplado e todos os dias o Senhor tem te dado uma nova chance. Louvado e exaltado o nome do Senhor. E aquela arca que era pregada, ela está aberta. As portas estão abertas. Mas como as portas estão abertas? Porque não se fecharam. Porque vai se fechar sim, quando Jesus Cristo voltar. Então isto é um alerta. Que a vinda de Cristo está próxima. Está próximo à vinda de Cristo. Ou seja, se você sente de Deus, se você quer ter um encontro com Cristo, saiba que as portas estão abertas. Porque vai se fechar sim, quando Jesus voltar. Aí, a palavra de Deus nos diz: nem todo aquele que me disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas por quê? Porque muitas das vezes a palavra está sendo pregada, a palavra tem sido anunciada, e muitas pessoas não têm entrado por este caminho. Muitas pessoas não têm dado ouvido, mas Deus tem enviado seus servos para pregar a palavra. Deus tem enviado os seus servos, aqueles que verdadeiramente servem a Cristo.
Porque Deus, ele não chama os capacitados. Deus capacita aquele a quem o chama. Se Deus nos chamou, foi para fazer a obra. E nós, como obreiros que não tem do que se envergonhar, nós temos que manusear bem a palavra de Deus e não se envergonhar, porque Jesus falou que aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. A palavra de Deus diz que os tímidos também não herdarão o reino dos céus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Ou seja, nós temos que anunciar, nós temos que pregar. E, como eu já havia falado, a porta está aberta. Hoje em dia é anunciado a vinda de Cristo. Estamos anunciando que Jesus Cristo está voltando. Poucas pessoas têm dado crédito. Poucas pessoas têm verdadeiramente acreditado. Mas nos dias de hoje não é muito diferente dos dias de Cristo. Acontecem as mesmas coisas que aconteceu nos tempos de Jesus. Louvado e exaltado o nome do Senhor. E eu vou estar lendo aqui em Apocalipse 21:8 da palavra de Deus. E vai ser o que não vão herdar o reino dos céus. Louvado e exaltado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra do Senhor, ela nos mostra no livro de Apocalipse, no seu capítulo 21, no versículo 8, que diz assim: Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago, que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. A primeira morte, ela vai acontecer. Todo mundo sabe, todos nós sabemos que um dia vamos partir. Mas a segunda morte é opcional. Eu só vou morrer a segunda vez se eu não estiver de acordo com a palavra de Deus. Se eu estiver praticando a palavra de Deus, eu não vou ter essa segunda morte, que será no lago de fogo. O lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Deus, quando criou o inferno, ele não criou para o homem. Ele criou para o diabo e seus anjos. Mas o castigo de Deus cai sobre o homem, sobre a humanidade, por causa da desobediência. Muitas pessoas dizem: mas eu não acredito não que Deus vai mandar o homem, o ser humano, ao inferno. Mas pense bem, se Deus enviou seu único filho, a Bíblia diz que é o filho unigênito dele, para morrer numa cruz, por causa do pecado do povo. Mas mesmo assim o povo não quer aceitar o seu único filho, que é Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que ele veio para os seus, que é o povo judeu. Mas o povo rejeitou ele, não quis o aceitá-lo. Hoje se é pregado e perguntado quem quer aceitar Jesus. Louvado e exaltado o nome do Senhor. Mas pense bem, se Deus, ele não poupou o seu único filho, que é Jesus Cristo. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Imagine a mim, imagine a você. A vontade de Deus é que todos se salvem. Ele quer que todos nós sejamos salvos através de Jesus Cristo. Louvado e exaltado o nome do Senhor. Não é nem porque eu mereça ou porque eu sou bom. É pela graça de Deus. É pelo bem alcançado, não merecível. Ou seja, é pela misericórdia. Mas, para primeiro ter a salvação, tem que sim aceitar Jesus. Tem que aceitar o seu único filho.
Louvado, exaltado o nome do Senhor. Porque o seu sangue é o que nos purifica de todo o pecado. E eu queria falar para você que assistiu o vídeo, ou que vai assistir, que Jesus Cristo, ele está voltando. E a pergunta que fica é: será que nós estamos preparados? Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Sabemos que os caminhos é difícil, mas o Senhor está conosco. Não importa o tamanho do caminho, não importa o caminho que nós estamos passando ou trilhando. O importante é que Ele está conosco e que nós vamos caminhando com Ele. Ele nos deixou uma promessa. Assim como Ele venceu o mundo, vós também há de vencer. Assim como Ele venceu, nós também vamos vencer. Louvado e exaltado o nome do Senhor. Jesus Cristo também não obrigou ninguém a seguir a Ele. Ele falou na sua palavra: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O que é tomar a cruz? São os problemas que acontecem, as adversidades que acontecem, porque quando nós decidimos nos entregar para Jesus, acontece muitas coisas, há muitos empecilhos, muitas pessoas que tentam nos tirar dos caminhos do Senhor. Aí é onde Jesus diz: negue-se a si mesmo e tome sua cruz e siga-me. O que é negar a si mesmo? Negar a si mesmo é eu deixar de fazer minhas próprias vontades para me fazer a vontade de Cristo. Eu tenho que morrer o meu eu para Cristo viver em mim. Igualmente diz o apóstolo Paulo: eu não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. É necessário ter um novo nascimento. É necessário que Cristo viva em nós. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. E medite na palavra, pense, porque com Deus não existe meio termo. Com Deus ou é ou não é. E é necessário nós fazer uma reflexão e ver onde nós erramos. Porque nós temos que pedir o perdão. Muitas vezes, nós não queremos, às vezes, perdoar. Mas o próprio Pai Nosso diz: perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Ou perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós temos o perdão de Deus quando nós perdoamos. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Porque é perdoando que nós também somos perdoados. Medite, pense que Jesus, ele te ama. Que amor é este? O amor que levou um homem da sua própria vida para resgatar a sua. Da sua própria vida para salvar a sua. Porque mesmo o povo falando que aquilo não ia dar certo, mas Jesus, ele foi até o fim. Ele foi até o fim porque ele te ama. Jesus, ele não reclamou. Ou seja, Jesus, ele levou o fardo pesado para te dar um fardo leve. Jesus, ele foi até aquela cruz. Ele foi crucificado no meio de dois ladrões, um homem íntegro e correto. E naquele tempo era maldito todo homem que morresse pendurado no madeiro. Jesus Cristo, ele se fez maldito por causa de nós, por causa de nossos pecados, para nos salvar. E um ladrão reconheceu que Jesus Cristo realmente é o Filho de Deus.
Ele falou, quando chegares no paraíso, lembra-te de mim? E aí Jesus falou, na verdade vos digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. E outro, blasfemando, falando, se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo, e tira nos tira daqui. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Ou seja, isto acontece desde aquele tempo. Muitas das vezes, quando nós falamos, quando nós pregamos, existe aquelas pessoas que estão com nós. Existe aquelas pessoas que trabalham para o reino de Deus, aquelas pessoas que nos fortalecem. Mas existe também aquelas pessoas que não dão crédito. Aquelas pessoas que muitas das vezes dizem, não, mas não é assim. Nos critica. Isto é desde o tempo de Cristo. Ou seja, lembre-se da mensagem da cruz. Lembre-se que aquela mensagem ainda está viva no meio de nós. Aquela mensagem da cruz onde Jesus foi sem nenhum pecado para morrer e salvar todo aquele que nele crê. Porque a Bíblia diz lá em João 3,16 que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas ele foi crucificado numa cruz. Como todo rei tem a sua coroa, colocaram em Jesus uma coroa de espinho, uma coroa dolorosa, louvado e exaltado o nome do Senhor. E ele carregou a cruz, ele sofreu, ele morreu numa cruz. Mas como já tinha sido profetizado, ele morreria na cruz e ao terceiro dia ressuscitaria. E assim se cumpriu. Ele morreu e ao terceiro dia ele ressurgiu. Tentaram calar o mestre, tentaram fazer com que ele não falasse mais. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Mas o mestre, ele ressurgiu para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mestre ressurgiu. E até hoje ele está vivo. Esta é a nossa grande promessa. E nós temos sim a certeza do amanhã. Nós temos sim a certeza que o amanhã, louvado e exaltado o nome do Senhor, vai acontecer. Porque Deus, aleluia, Jesus Cristo, louvado e exaltado o nome do Senhor, ele vive. Ele vive e nos dá a certeza de um novo dia. Se você tem um problema, saiba, Jesus Cristo, ele é a solução dos seus problemas. Muitas das vezes acontece algo em nossa vida e nós não sabemos a quem recorrer. Nós procuramos em muitos outros lugares e não achamos. Mas por que não achamos? Porque temos que procurar aquele que verdadeiramente pode nos ajudar, que é Jesus Cristo. Às vezes nós procuramos em outro lugar, mas não achamos. Existe filósofo que diz que o ser humano, ele busca o preenchimento, que o ser humano ele tem um buraco, mas este filósofo diz que este buraco do ser humano, o seu preenchimento completo é Deus. Este filósofo diz que o ser humano tem um buraco do tamanho de Deus. Você vê que o ser humano ele sai procurando algo que preencha. Um procura em bebida, outro procura em outras coisas. Procura o preenchimento no mundo. Mas o filósofo diz que o único que preenche o homem é Deus. Ou seja, se você se sente vazio, procure Deus. É Deus que está faltando na sua vida. Jesus, ele diz que ele é manso e humilde de coração. Né? Jesus diz na sua palavra, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E ele diz que acharei descanso para vossas almas. Ou seja, muitas das vezes sua alma está muito
cansada. Você precisa de um auxílio, uma ajuda e não sabe encontrar. Mas você encontrará em Jesus. Ele tem sim descanso para a sua alma. Jesus Cristo, muitas das vezes, é o que falta na vida de uma pessoa. E se necessitais de sabedoria, peça a Deus. Deus dará a sabedoria para que você venha realizar o que você deseja. E os planos de Deus não são os meus planos. Os planos de Deus é planos diferentes. Os caminhos de Deus não é meus caminhos. Os caminhos de Deus é diferente dos meus. O pensamento dele também é diferente dos meus pensamentos. E muitas das vezes, quando nós estamos pedindo algo a Deus e Ele não realiza, Ele não nos dá, na realidade é porque Ele sabe que aquilo ali não é o melhor para nós. Muitas das vezes Deus já está dando um livramento, mesmo sem a gente saber. Mas Ele já está nos livrando. Quando nós oramos, quando nós pedimos com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, Deus ele nos dá uma resposta. Ou que sim, ou que não. E quando Ele diz não para nós, é porque Ele sabe que aquilo ali não é certo para nós. O Senhor já está dando um livramento. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, lá em Hebreus 11, primeiro, que a fé é o firmamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Ou seja, nós não estamos vendo, mas nós cremos, nós acreditamos que verdadeiramente vai acontecer, vai se cumprir. E eu tenho falado que as coisas do inimigo, você está vendo, você vê as coisas dos inimigos, você vê os pratos, as coisas que ele dá, você pode ver, você contempla. Mas as coisas de Deus são coisas espirituais. Jesus Cristo falou que aquele que habita em nós, que é o Espírito Santo, Jesus falou que é mais forte do que o que está no mundo. Jesus falou que esse Espírito que está em nós, o mundo nunca conheceu. O mundo não sabe o que é isso, porque as coisas espirituais só entendem quem é espiritual. Mas as coisas carnais é entendido pelaquele homem, pelas pessoas que vivem, que agem pela carne. Estas pessoas entendem as coisas carnais. E as coisas de Deus, para o mundo, é loucura. Mas para nós que conhecemos, para nós que entendemos a palavra de Deus, não é loucura. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Você, meu amado irmão e ouvinte da palavra, a Bíblia diz que nós perecemos por falta de conhecimento. Se necessitar de conhecimento, peça a Deus. Louvado e exaltado o nome do Senhor, que Ele tem para dar para todos. Não venha ser enganado pelo inimigo. A Bíblia diz que o inimigo, o pai da mentira, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E na palavra diz que não me assombres, que ele se transfigura até em anjo de luz, para enganar as pessoas. Então, analise bem as escrituras. Se você ouvir alguma pregação ou alguma palavra, procure na Bíblia. Você analise assim, na Bíblia. Isto está escrito na Bíblia? Se tiver escrito, amém. Mas se não tiver escrito, não caia. Porque pode ser cilada do inimigo. E eu quero falar para você que o ensinamento errado da palavra de Deus pode tirar, sim, a sua salvação. Porque se você lê a Bíblia de um jeito, né, o certo e o melhor
é o jeito que você leu a Bíblia e você interpretou, o que você entendeu. Não é o que outra pessoa leu, o que aquela pessoa entendeu, ou qual foi o autor, ou o que está se referindo. Ele entendeu, escreveu e passou para você. Porque aí você não está indo pela sua sabedoria, não está indo pelo seu pensamento, mas pelo pensamento de outra pessoa, que muitas das vezes pode até alienar a sua mente. Mas nós que temos o preparamento, nós que estudamos a palavra de Deus do jeito que ela é, e não procuramos adulterar, não procuramos mudar, mas pregar a palavra e anunciar e mostrar para que o povo venha ter o conhecimento da palavra e que nós pregamos a palavra. Nós não estamos falando, não, você agora vai ser assim. Não. Quem converte o homem do pecado é o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que quando nós pregamos, quando nós falamos, ela nunca volta vazia. Mas pode muito a seus efeitos. Ou seja, nós pregamos, nós anunciamos, e quem converte o homem do pecado é o Espírito Santo. Jesus Cristo, ele está querendo te dar mais uma chance. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Saiba que o Senhor nunca deixou um justo ser derrotado. Aquele que trabalha com Cristo, aquele que trabalha para Deus, que faz a vontade de Deus, ele nunca perde. Ele não tem o que perder, mas só tem sim a ganhar. Ganhar a vida eterna, que é a maior promessa de Cristo. Ganhar, estar na presença daquele Todo-Poderoso, que é estar sobre aquele escudo, né, que Deus, ele é escudo para todo aquele que nele crê. Deus, ele manda seus anjos, ele acampa seus anjos e não deixa que o inimigo toque em você. Na palavra de Deus está escrito que nós só estamos de pé pela misericórdia de Deus, porque Deus tem mandado seus anjos, porque senão nós já tínhamos sido consumidos. Porque o príncipe das trevas, ele tem trabalhado muito. Ele tem trabalhado muito para levar à destruição. Mas nós que trabalhamos no reino de Deus, nós que fazemos a vontade do Pai, procuramos fazer a sua vontade, nós temos também trabalhado. Deus tem capacitado para que nós venhamos trabalhar no reino de Deus. Deus, ele pega aquilo que não vale nada, aquilo que muito o povo discrimina, para a sociedade, para o mundo não presta. Mas na mão do oleiro, nas mãos de Deus, vale muito. Deus, ele não chama os capacitados. Ele capacita aquele que chama. Ele pega aquele que está lá embaixo e faz um vencedor. Ele pega aquele que está lá em cima e também abate ele. Deus faz, se muda a gente, faz tudo, até morrer gente mesmo, porque ele é o dono da vida. E se ele agir, se ele tocar, ele não vai ver. Tudo isso ele pode fazer. Sabe para quê? Para dar vitória a um servo fiel. A Bíblia diz, lá em Sodoma e Gomorra, o Senhor ia destruir aquela cidade. Ele procurou justo naquela cidade, mas não tinha. Aquela cidade está um caos. O que aconteceu? Deus falou para Ló, que era o único justo lá, e a sua família: escapa-te por tua vida, bate as montanhas e não olhas para trás. Ou seja, Deus poderia ter destruído a cidade, poderia ter acabado logo tudo, mas não, mas ele viu um justo. Ou seja, por causa de um justo, Deus, ele se faz de pé. Deus se faz de pé por causa de um justo.
Os olhos de Deus têm procurado o justo da terra. Louvado e exaltado o nome do Senhor. E muitas das vezes, o que nos impede de progredir é olhar para trás. A Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. E o inimigo sabe disso. Muitas das vezes, ele quer apontar nosso passado para fazer nós à vontade ou sentir aquele desejo das coisas que nós praticávamos no passado. Mas a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nós não devemos fazer igual fez a mulher de Ló. Nós temos que olhar para frente, sempre olhando para frente, olhando para Jesus, que é o nosso alvo. Nós não podemos sentir mais aquele desejo. Temos que olhar para frente, olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E Deus, os seus olhos, nada que aconteça escapa dos seus olhos. E Ele está procurando os seus servos, que a palavra de Deus diz que os verdadeiros servos de Deus o adorarão em espírito e em verdade. E Deus está procurando esses servos. Louvado e exaltado o nome do Senhor. Mas, para primeiro isto acontecer, nós temos que dar lugar. Temos que dar lugar para que Jesus Cristo venha verdadeiramente habitar em nós. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. E por causa de um justo, Deus fica de pé. Muitas das vezes, nós temos orado e o Senhor, às vezes, não nos responde. Mas a palavra de Deus diz que muitas das vezes nós oramos mal. Nós temos pedido algo para nós, para gastar ou fazer nossos deleites. Aí o Senhor não ouve. Mas muitas das vezes, quando eu oro, eu intercedo a Deus pela vida de um irmão ou pela vida de alguma pessoa, Deus, Ele ouve. Louvado e exaltado no nome do Senhor. Muitas das vezes, Deus não ouve, porque às vezes nós pedimos mal. Louvado e exaltado no nome do Senhor. E eu creio que Deus, Ele vai tocar no coração de muitas pessoas. Porque na palavra dele está escrito: eis que bate em sua porta. Se abrires, entrareis e cearei contigo. Deus está batendo na porta do teu coração. Deus quer entrar. Jesus Cristo quer entrar no teu coração. Ele quer fazer morada. Muitas das vezes ele bate, ele usa um servo. Ele tenta bater na porta do teu coração. Mas muitas das vezes seu coração está endurecido. A porta não se abre. Mas que nesta tarde as portas do teu coração se abram para o Senhor Jesus. Deixe que Ele habite no seu coração. Deixe que Ele faça morada. Louvado e exaltado o nome do Senhor. Muitas das vezes a pessoa ouve a palavra de Deus e não dá muita importância. Mas faça que nem o salmista. O salmista diz: a tua palavra escondei, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Ou seja, esconda a palavra de Deus no seu coração. Guarde a palavra de Deus no seu coração, para que você não venha pecar contra Ele. Porque na palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, por falta de examinar as Escrituras. Examine as Escrituras, procure ler. Lá em João 8,32 está escrito: e conhecereis a verdade vos libertará.
Mais adiante diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Desde que Jesus, ele o liberte. Seja livre das garras do inimigo, porque o inimigo muitas das vezes tem ali aprisionado. Mas não é uma cadeia física, é uma cadeia espiritual. Muitas das vezes você quer se libertar de um problema, você quer sair daquele problema, mas você não consegue, porque você está o quê? Aprisionado nas garras do inimigo. E Jesus Cristo, ele pode tirar você desta prisão. Aceite ele como o único suficiente Salvador. Fique com esta palavra, fique na brecha, fique na porta, fique esperando, fique aguardando